Eu acho que é um ciclo natural. Eu só acho assim que, no caso do Felipe Luiz, eu vejo uma pressa muito grande de promovê-lo, de já vê-lo no profissional. Eu não sei, sinceramente, não tenho opinião formada se é o melhor. Eu gostaria que ele concluísse uma etapa no Sub-17, tá há meses no trabalho, né? Nenhuma Para temporada depois, ainda. para depois subir mais um degrau, assim. Acho que não precisa ter pressa, sabe? Na formação dele como técnico. Eu acho que são coisas muito diferentes. Mesmo sendo um jogador muito inteligente, muito lúcido, né, muito tático e tudo mais, a função de técnico requer outros predicados, além dos conhecimentos. É gestão, conseguir lidar com todo mundo, saber cobrar. O Felipe Luiz do Flamengo, ele fazia parte de um grupo de jogadores que era uma panela, meu amigo. Uma panela poderosa ali dentro, né? Aí você passa a trabalhar contra a panela que possa se formar contra você. E tem que ter autoridade sobre os jogadores, tem que ter liderança. Você tem que desenvolver alguns predicados que, como jogador, você não tem ainda. Não estou dizendo que ele não possa tê-los. Até acredito que sim. Mas eu acho que assim, me incomoda um pouco essa pressa de ver o Felipe Luiz subir para chegar no profissional. A sensação que eu fico é essa. É, talvez fosse melhor uma coisinha de cada vez, sabe? Mas, enfim. Você sabe qual é a minha questão, Mauro? Não sei se você concorda comigo. Eu acho que acaba que as coisas são um pouco, são um poucos, são trocadas, né? Porque eu tenho visto a reação, e eu sou um cara que torço muito pelo Felipe, muito mesmo. Eu espero que ele seja um baita técnico, um grande técnico no futuro. Eu acho que ele tem capacidade para isso. Mas a preocupação é o seguinte: o Felipe vai prejudicar a carreira do Felipe ou não vai? Ele está pronto ou não está? Será que ele vai queimar etapas? Pensando no Felipe, eu acho que ali é importante pensar no Felipe, mas a grande questão é pensar nos garotos. Né? O Felipe está pronto para fazer esses garotos acabarem a formação, porque o sub-20 é a última etapa. E aí uma coisa que eu acho que falta, né? É o tal do profissional técnico, Mauro, que a gente cansou de falar aqui, que às vezes falta no Flamengo, no profissional e na base. Porque quem tomou essa decisão do Felipe ser o técnico sub-20? Foi o pessoal da base ou foi o pessoal do profissional? E quem tomou? Tá vendo o dia a dia do Felipe, os treinos do Felipe, os jogos do Sim. Felipe, a metodologia do Felipe. Então, o meu pé atrás é exatamente Duvido. nisso, né, Mauro? Eu também, mas. Duvido. Não tem nada disso. Eu acho que é uma medida mais até midiática. E os Até garotos do porque tem a final do Sub-17? Mundial, né? Até porque tem a final do Mundial. Então se torna mais Isso. midiática, né? No Maracanã, contra o Olympiacos. E os meninos do Sub-17? Que devem ter ficado empolgadíssimos, serem treinados por um jogador tão importante na história recente do Flamengo. De repente ficou meses e vai embora já. Aí eles vão ter que fazer o quê? Porra, agora eu quero subir logo para o Sub-20 para poder trabalhar com o Felipe Luiz. Digamos que estejam gostando. Tem tudo isso. Agora, isso aqui que me chama a atenção. Tudo bem, são só torcedores, mas isso vai crescendo, eu acho bem preocupante. Essa pressa. Aqui você vê a postagem no Twitter, no X, né? O comunicado que nós mostramos agora. Alguns comentários. E o profissional, quando que ele vai comandar? 2025 está no profissional? E por aí vai, sabe? Alguns já começam a achar que ele tem que ser do profissional. E Calma. que ninguém tem ideia como é que é o trabalho dele, a metodologia dele, Exato, né? Ninguém calma. sabe. Deixa caminhar normalmente, entendeu? Deixa a coisa. Deixa. Aí o outro foi assim: finalmente um técnico bom no sub-20. Como é que ele sabe que ele é um bom técnico? Com base em quê? Exatamente. É Ele isso. sabe, eu não sei se ele é um bom técnico. Na teoria, ele pode vir a ser um bom técnico. Agora, o Alex, que também é um cara muito lúcido, muito inteligente. Muito. Trabalhei com o Alex lá na ESPN comentando. Um cara, gente boa toda a vida, uma visão de futebol muito interessante. E, aliás, assim, um ex-jogador dos muitos que eu convivi aí, assim, trabalhando, dos mais legais, disparado, sabe? De equipe, trabalhando com um grupo de jornalistas ali, fazendo os comentários, aquelas entradas ao vivo, ele sempre junto ali, um cara muito legal. O Alex não conseguiu ainda decolar como técnico. Começou no sub-20 do São Paulo, né? Ele depois trabalhou no Avaí, né? E a coisa não foi ainda. Então, às vezes, alguma coisa está pegando. O fato do cara ter sido um ótimo jogador e ser um jogador mais articulado, mais inteligente que a média, talvez, né? Capaz de se expressar melhor e tudo, não significa que ele vai virar um grande técnico. O Luxemburgo não é nenhum intelectual e foi o melhor técnico do Brasil durante muito tempo. Claro que era outro momento, mas foi. Ele é um intelectual? É um cara que, nossa, olha só. Não é, claro que não é. Passa muito longe disso. Mas foi um tremendo técnico. Em que, em dado momento, de como as coisas aconteciam no futebol, a linguagem dele, a forma de se comunicar, de liderar os jogadores, além do conhecimento dentro de campo, para mexer na equipe, preparar a equipe, ele se destacava tremendamente. Então, sabe, não existe uma equação que vai levar à certeza de alguma coisa. Eu vejo dessa forma.
Então, me preocupa um pouco com relação ao futuro essa pressa. Acho que tudo é seu tempo. E o que você falou é perfeito. Quem decidiu? Certamente foi uma medida meio midiática. Tá? A torcida vai ficar feliz. Sobe o Felipe Luiz para o Sub-20. E ele aceitou, porque confia no seu trabalho. Saiu notícias, saiu informações, Mauro, que esses dias o Felipe tinha conversado com os dirigentes do profissional, né? Braz, Landim, etc. Eu falo, pô, cara, esses dirigentes, eles assistiram um treinamento do Felipe, um jogo, já viu a metodologia, então essa era a minha grande preocupação, e principalmente o foco. O foco, é claro que o Felipe é um foco, mas o principal foco são os garotos, né? É trazer alguém que consiga acabar, porque, Léo, você que foi jogador, talvez seja a parte mais importante, que é o fim da formação do jogador, né? Exatamente a transição do sub-20 para o profissional. E aqui, só deixando claro, eu não estou falando que o Felipe não é capaz, pelo contrário. Eu acho que, em termos até intelectuais, ele tem uma capacidade absurda de leitura, isso tudo eu já vi do Felipe. E torço para ele ser um dos melhores técnicos do mundo. Eu torço muito, né? Porque, pela pessoa que é o cara. Mas eu não tenho embasamento para dizer se ele está pronto, se ele vai ser bom para os garotos, que eu acho que esse deve ser o foco. Claro que você tem que pensar também no Felipe, porque ele é técnico do clube. Mas o principal motivo não é o Felipe, né? São os garotos que estão se formando, né, Léo? Sim, eu concordo com você, mas eu acho que ele vem mostrando um bom trabalho no Sub-17, né, fazendo até com que, vamos dizer assim, essa avaliação, né, dali dentro do Flamengo, acredito que tenha um mínimo de avaliação, né, o nome dele tenha sido, né, colocado para ser o substituto do Mário Jorge, né, que já há muitas temporadas vinha, de certa maneira, né, lapidando esses jogadores para colocarem no profissional, porque o Sub-20 é a porta, né, do profissional, né, e hoje o Sub-20 do Flamengo trabalha com muitos jogadores Sub-17 no Sub-20, 18, né, com jogadores ali realmente até com menos idade, né, alguns, salvo algumas exceções, 19, 20 anos, estourando a idade. Mas eu acho que é um Felipe Luiz que tem, né, a característica de se tornar um grande treinador. Agora, ele só vai mostrar realmente desenvolvendo o seu trabalho, como ele vem fazendo no Sub-17. Eu vi até uma informação também, né, que foi companheiro do Felipe Luiz, o El Ninho, né, Fernando Torres, é treinador da base do Atlético de Madrid. Parece que agora ele está se juntando ali ao Simeone para fazer essa transição desses garotos, né, depois de duas ou três temporadas no Sub-19 do Atlético de Madrid, fazendo um bom trabalho. Então, o Felipe Luiz tem essa característica, taticamente. Talvez a questão seja essa, né, Léo? Duas temporadas, não tem nem 6 meses. Né? Eu acho que aí entra a questão do próprio Felipe. Se ele se sente capaz de dar esse salto, de realmente pegar esse desafio de fazer essa transição do sub-20 para o profissional, aí teremos que analisar, né, daqui por diante como vai ser o comportamento desse sub-20, que nas mãos do Mário Jorge, de certa maneira, nas últimas temporadas, vinha muito bem, conquistando títulos, chegando nas fases finais das competições sub-20, aí teremos que analisar como será esse sub-20 agora, né, nas mãos do Felipe Luiz e o seu trabalho, né? Acredito que ele deve estar alinhado, né, o Alan, com essa questão tática, né, até mesmo do profissional, ou que pensa, né, vamos dizer assim, né, o Flamengo como forma de futebol. Agora vamos esperar para analisar aí como ele vai se comportar nesse sub-20. Mas eu acho ele muito capaz, ele já mostrou isso jogando, né? É difícil jogar e fazer as leituras que ele fazia, né? Então um jogador que tem realmente, né, tinha quando jogava uma leitura tática muito boa, e agora nessa roupagem de treinador, concordo com o Mauro, uma coisa é ser comandado, outra coisa é comandar, espero que ele tenha êxito também.